Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as elas, porém choraram em alta voz. Eles disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Amém. Podeis assentar. O que estava acontecendo aqui, no contexto dessa história, é que o povo havia se rebelado uma vez mais da presença do Senhor. Havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso eles vão viver um tempo de crise espiritual. É um tempo onde o povo era governado por juízes, não por reis. E por isso cada um fazia o que bem entendia. Com isso eles pecaram contra o Senhor, eles fizeram o que era mal ao Senhor, e o Senhor vai então permitir que eles passem um tempo de fome, um tempo de crise. Deus vai permitir que o mal assole o seu povo. E é nesse tempo de fome que esta família, ela vai sair da sua terra, vai sair da casa de Deus, vai sair do meio do povo de Deus, para tentar a vida na terra dos Moabitas. E a gente vai perceber aqui na exposição desses versos algumas ênfases que vão nos trazer um aprendizado, principalmente para as mulheres. Porque nessa família irão se destacar 3 mulheres, no qual 2 delas vão tomar uma decisão que vai fazer com que as suas histórias tenham um rumo diferente das histórias daquelas outras pessoas que morreram. E a gente vai perceber aqui então que essa história que fala dessas mulheres nos mostram então a coragem, a força, a fé
o amor e, sobretudo, uma decisão baseada no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. E por isso eu quero trazer como tema para essa mensagem a decisão certa em tempos de crises. Assim como este povo, nós estamos passando um tempo de crise, um tempo de fome da palavra de Deus, porque nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, nós estamos vivendo em um tempo de declínio moral e espiritual, aonde as palavras pregadas, elas têm como centro o homem, e por isso há uma fome na terra da verdadeira e eficaz palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui nesta noite para que através desta palavra, seja qual for a situação que você, mulher, que você, homem, esteja vivendo, de angústia, de crise, de aflições, você precisa tomar uma decisão, e Deus nessa noite irá te ensinar a tomar a decisão certa em tempo de crise. Vamos para o texto. Vamos ver o que o texto quer nos dizer. Você está com a Bíblia aberta. No versículo 1 a 2, a gente vai ver então esta família tomando uma decisão. Qual é a decisão que essa família toma? Uma vez que eles estão num tempo de fome, uma vez que há fome na sua terra, eles tomam a decisão de sair de Belém, de sair da casa de Deus, de sair do meio do povo de Deus, e ir para uma terra estrangeira, e ir para o meio de um povo idólatra. E quem vai tomar essa decisão? É o chefe da família, Elimeleque. Anote isso se você puder, para você depois estudar novamente. Elimeleque, o seu nome no hebraico significa Deus Rei. Quando a gente olha também para o nome, é interessante isso, né? O nome de Noemi, no hebraico, também significa minha delícia. O nome de Malom, que é o primeiro filho deles, significa louvor e canção. E o nome de Quilom, que é o segundo filho dele, significa ornamentação. Então, isso nos remete a entender que essa família tinha Deus Rei, significado do nome do chefe da família, Elimeleque. Essa família tinha delícias, que era o significado daquela mulher, da Noemi, né, a dona daquela casa. Essa família tinha louvor e canção, que era o significado do nome de Malom, o primeiro filho. E essa família tinha ornamentação, né, porque era o significado do Quilom, do segundo filho de Elimeleque. Mas como está essa família? Por causa desse tempo que ela está vivendo, o chefe de família toma uma decisão. Vamos sair de Belém, vamos para a terra de Moabe, os moabitas. E o que a gente vai perceber, então, no verso 1 e no verso 2, a decisão tomada dessa família. Agora, no verso 3, a gente percebe, diz assim, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A gente percebe aqui, então, que este verso nos mostra o resultado da decisão. Ele tomou uma decisão que ele viu que era a solução, ele tinha que sair daquela terra que estava em fome. Só que qual foi o resultado? A morte dele. Ele foi para a terra dos moabitas, mas morreu. No verso 4, a gente percebe que há aqui uma segunda decisão errada. Porque você vai perceber aí nos versos 4 que, os filhos dele se casaram com mulheres estrangeiras. E era uma coisa proibida. Deus não queria que seu povo se misturasse com outros povos. Mas por ele estar naquela terra, então os filhos se casaram com mulheres estrangeiras. E aqui a gente vê uma segunda decisão errada, porque o verso 4 diz assim, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, Ruth e Orfa são mulheres estrangeiras, são mulheres moabitas que se casaram com
esses moços. E aí a gente vai ver no verso 6, no verso 5, aliás, este verso nos mostra o resultado da decisão errada dos filhos de Elimeleque e Noemi. Porque o verso 5 vai nos dizer que eles também morreram. Olha o que diz o verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, observe, irmãos, a história. Eles saem da terra de Belém em busca de uma solução para aquela crise, para aquela fome. E o que acontece? O marido morre por causa dessa decisão, ele morre em terras estrangeiras, e agora também os seus 2 filhos que tomaram a decisão de casar com mulheres estrangeiras também morrem por causa da sua decisão errada. Agora, no verso 6, nós vamos começar a perceber aqui no verso 6, a partir daqui, a gente percebe nessa história que este verso nos mostra a primeira decisão acertada da família. E essa decisão acertada da família partiu de quem? Do chefe da família? Partiu dos filhos homens? Não. A primeira decisão acertada partiu das mulheres. O que a gente vai perceber que o verso 6 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do povo dando-lhe pão. O que aconteceu? Noemi ouviu alguém pregar que a terra que estava vivendo em crise, lá na casa de Deus, lá em Belém, na terra do povo de Deus, onde houve uma crise por causa do pecado do povo, o Senhor estava abençoando aquele povo novamente. E aí veio no coração da Noemi, imagino isso, o que adiantou a gente sair de lá? Deus estava tratando com o povo. Nós saímos, mas o pão voltou para aquela terra. Então Noemi, ela ouviu essa mensagem, e ela, quando ela ouve essa mensagem, ela decide então dar ouvido, de que Deus está abençoando aquela terra, e ela decide então voltar para aquela terra. E no verso 6, então, a gente percebe que ela está tomando uma decisão também. Elimeleque tomou a decisão errada, morreu. Seus filhos tomaram a decisão errada, morreu. E agora parte da mulher a decisão certa de voltar para o meio do povo de Deus. Aí quando você vai olhar os versos 7 até o 13, estes versos nos mostram o drama daquela decisão. Ou seja, em primeiro lugar, aquelas mulheres terão que se separar. Você vai perceber nesses versos aí que há uma discussão, né? Há uma narrativa contando ali sobre a discussão entre elas, porque elas precisam se separar. Em segundo lugar, elas vão chorar. Perceba aí que elas começam a sofrer, porque Noemi vai voltar para a terra dela, elas devem ficar na terra estrangeira, porque elas são estrangeiras. Então a gente percebe que elas vão chorar, vão sofrer. Mas em terceiro lugar, a gente vai perceber na narrativa desses versos que elas terão que tomar uma decisão também. Não só Noemi toma a decisão, mas elas também terão que tomar a decisão. E a gente vai ver os versos 14 até o verso 17, estes versos nos mostram, em primeiro lugar, nos versos 14 até o 17, que a decisão para ser tomada por elas é difícil, quando o texto diz de novo que elas choraram mais uma vez, em alta voz, elas choraram de novo, ou seja, então, isso nos leva a perceber que elas precisam tomar uma decisão, se elas realmente vão se separar, se elas vão continuar com Noemi, e elas choram, por causa disso. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que as decisões que elas tomam as levam a rumos diferentes.
Ou seja, Orfa toma um tipo de decisão que vai dar um outro rumo para a vida dela. E a Ruth toma uma outra decisão que dá para ela um rumo totalmente diferente da de Orfa. Ou seja, o que Orfa falou aqui com Noemi? Orfa deu um beijo em Noemi, se despediu e foi para sua terra. Mas o que a Ruth fez? A Ruth se apegou, se agarrou a Noemi e disse: não, eu vou com você, eu continuarei com você. Então, a gente percebe aqui também, em terceiro lugar, que houve profissão de fé. Ruth, além de ter se apegado, diferentemente de Orfa, a Noemi, ela proferiu a sua fé no Deus de Israel. Ela vai dizer, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela não deixou, mesmo que a Noemi falou com ela, não, você precisa voltar para a sua terra, porque eu não tenho mais filho, eu não tenho mais marido, como que você vai se sustentar? Você precisa voltar para a sua terra. Mesmo assim, por ela já ter conhecido o filho, o Deus de Israel, ela decidiu então ir junto com a Noemi para a terra do Deus de Israel, mesmo não tendo quem a sustente. O que nós podemos aprender com essa exposição que a gente acabou de passar aqui? Primeiro ponto de observação, de aprendizado para as nossas vidas. A decisão errada, é o que a gente está aprendendo aqui nesse texto. A decisão errada de um chefe de família colocou toda a sua casa em risco de vida. Primeira coisa que a gente aprende aqui. A decisão errada daquele sacerdote, a decisão errada daquela pessoa, colocou toda a sua família em risco. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ver, que Elimeleque, ele não confiou no Senhor, a despeito da crise. Nós vamos perceber que Elimeleque não descansou nas promessas que o Senhor tinha para o povo de Deus. Elimeleque não acreditou na palavra de Deus e não esperou o tempo certo de Deus prover o milagre e a bênção que aquela família precisava. O que ele fez? Ele se desesperou e tomou uma decisão errada, indo viver com o povo estrangeiro. A gente vai perceber aqui então que ele não confiou, mas ele também, a gente vê nesse texto que a decisão errada, assim como ele decidiu erradamente, pode nos deixar marcas para uma vida inteira. Ou seja, ele morreu, ele perdeu os filhos dele também, os filhos dele morreram, então aquela família ficou marcada, a família não tinha mais como ser sustentada, porque os homens da casa morreram. Então a gente vai perceber aqui que temos que ter cuidado com as nossas decisões precipitadas em tempos de crise, em tempos de conflitos, em tempos de dificuldades. O nosso maior exemplo disso é Adão. Adão, por causa da sua decisão precipitada de também provar do fruto proibido, Adão marcou toda a humanidade. Por causa de Adão, a nossa natureza está corrompida. Por causa de Adão, nós fomos condenados pelo pecado. Então isso é relevante para nós, porque a gente precisa ter calma no momento de decisão. A gente precisa ter calma no dia da angústia. A gente precisa ter calma no momento de crise. Mas a gente percebe aqui também que a crise do justo, a crise do povo de Deus, o tempo ruim do povo de Deus, dura só alguns momentos. Se você está passando por alguma dificuldade, é só por um momento. Já vai passar. Agora, a crise do ímpio, a crise no mundo,
pode perdurar por toda uma vida e até mesmo pela vida eterna, se não morrer com Jesus Cristo. Então a gente percebe, em primeiro lugar, na exposição desse texto, que a decisão errada de um chefe de família colocou toda a sua casa em risco de vida, em perigo constante de vida. Mas em segundo lugar, a gente aprende aqui na exposição desse texto que a decisão certa partiu de uma mulher que decide ouvir a voz de Deus e voltar para a sua terra, voltar para a casa de Deus, aonde realmente a crise passa, aonde realmente o milagre acontece, aonde realmente a bênção do Senhor vem. E a gente percebe aqui, então, que ouvir a voz de Deus, como Noemi ouviu, significa obedecer o chamado eficaz do Senhor, obedecer a voz do Senhor que te chama: vem para mim, vem para a minha casa, vem para o meu caminho, caminhe na minha presença. Isso é ouvir a voz de Deus. Quando Noemi ouviu aquela pregação que Deus, o Deus de Israel, estava tirando o seu povo da crise, ela então decidiu voltar para a sua terra. Ela então está obedecendo a voz de Deus quando ela ouviu. E se há uma coisa que nós precisamos entender para obtermos o sucesso no tempo de crise, para obtermos a vitória em tempos de guerra, para obtermos as bênçãos do Senhor em tempo de aflições, nós precisamos obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. E, portanto, a obediência é o princípio da sabedoria. Quando nós verdadeiramente ouvimos a voz do Senhor, entendemos a sua palavra e a praticamos, nós começamos então os passos para a nossa vitória. A gente vai perceber então aqui também que voltar da terra de Moabe, como o texto está nos dizendo, sair da terra dos moabitas, significa sair da idolatria, significa que aquelas mulheres agora vão abandonar a cultura daquela terra, vão abandonar o culto que aquela terra praticava e vão voltar para a casa de Deus, vão voltar para o povo de Deus. E talvez Deus está chamando pessoas aqui nesta noite para sair da sua idolatria, para sair dos seus vícios, para sair dos seus pecados e voltar para o caminho do Senhor, e voltar para a casa de Deus, e voltar para a presença do Deus de Israel. Portanto, a gente percebe que a decisão certa, então, está partindo de uma mulher que tem o Espírito Santo. Mas a gente percebe aqui também que geralmente, a gente percebe nesse texto, que geralmente a decisão certa a tomar sempre nos custa alguma coisa. Não é fácil. Não é fácil você tomar uma decisão certa. Assim como Ruth está chorando, assim como Orfa está chorando, assim como essas mulheres estão chorando por causa da decisão que elas devem tomar, na nossa vida será assim também. As nossas decisões não são fáceis. Não é fácil abandonar o pecado. Não é fácil decidir algo em relação à sua família, à sua casa, ao seu casamento. Não é fácil. Mas nós precisamos tomar a decisão baseado na palavra do Senhor, mesmo que ela seja por meio de dores, mesmo que tenhamos que sofrer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a palavra de Deus e trilhar o caminho certo e no final termos sucesso, do que caminharmos numa vida eterna de sofrimento e dor. Portanto, então, a gente aprende, em primeiro lugar, nesse texto, que a decisão errada de um chefe de família colocou toda a sua família em risco. Em segundo lugar, a gente aprendeu que a decisão certa está partindo de uma mulher que decide ouvir a voz de Deus e voltar para a terra do povo de Deus. Mas há uma terceira atitude, uma terceira decisão aqui,
E essa terceira decisão está partindo de Ruth. Ruth, ela se destaca nesta história, nesta narrativa, pela sua corajosa decisão, pela sua lealdade para com a sua senhora. E a Ruth, a gente vai aprender 3 coisas aqui na decisão de Ruth. Primeiro, Ruth não deixou que outrem decidisse por ela. Ou seja, Noemi disse: Ruth, você tem que ficar aí na terra de Moabe, porque você é moabita. Eu não tenho mais filho, eu não tenho marido, eu não tenho como sustentar você. Mas Ruth, ela mesma decidiu por si só. E como ela já tinha conhecido o Deus de Israel, ela já tinha se convertido, o seu coração já tinha se convertido ao Deus de Israel, então ela vai tomar a decisão por si só, por si própria, e ela vai dizer o seguinte: não, minha senhora, eu irei contigo, mesmo que eu tenha que passar por necessidade por não ter marido, mesmo que eu tenha que passar por situações difíceis, mas a minha decisão é voltar e servir o seu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então a gente aprende aqui em primeiro lugar que Ruth não deixou que outrem decidisse por ela, mas a gente aprende aqui também que Ruth professou a sua fé no Deus de Israel. Apesar dela não ser judeia, apesar dela não ser israelita, do povo de Deus, ela professou a fé no Deus de Israel. E aqui a gente aprende, sabe o que, irmãos? A gente aprende que os escolhidos de Deus não estão só na Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente aprende que os escolhidos de Deus não estão só na Assembleia de Deus. Os escolhidos de Deus não estão só na Igreja Batista. Tem escolhidos e eleitos do Senhor por toda a parte. Você percebe aqui que Ruth, ela não era do povo judeu, não era do povo hebreu, mas ela já era uma escolhida do Senhor. E tudo isso daqui fazia parte de um plano do Senhor também para resgatar Ruth daquela terra dos moabitas. Mas a gente percebe aqui em terceiro lugar, na decisão de Ruth, como diz no versículo 17, o versículo 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Olha a fé da Ruth. O que a gente percebe aqui então, em terceiro lugar na decisão de Ruth, que ela decidiu, apesar da difícil decisão, ela decidiu confiar em Deus, no Deus de Israel. Ela colocou a sua vida nas mãos de Deus. Ela sabia que seria difícil por não ter marido, por não ter quem pudesse sustentá-la. Mas ela confiou no Deus de Israel e, portanto, ela tomou a decisão certa. Mas a gente vai perceber aqui também que a decisão de Ruth nos mostra essa verdade que nós acabamos de falar. Às vezes você está orando por uma pessoa que não está na igreja, que não está caminhando, mas você não desiste de orar por ela, porque você entende que apesar dela não estar aqui agora, ela pode ser uma eleita e um escolhido do Senhor. E se for, cedo ou tarde, ela virá para a casa do Senhor. Então a gente tem que orar por todas as pessoas. A gente tem que pregar para todas as pessoas, porque a gente já está aprendendo aqui com Ruth, que ela, apesar de não ser do povo judeu, do povo hebreu, ela era também uma escolhida do Senhor. Mas a gente aprende aqui que a decisão de Ruth é diferente da decisão de Orfa. Orfa estava na mesma situação de Ruth, mas Orfa decidiu ficar com o seu povo moabita. Simplesmente ela aceitou o que Noemi falou, ela beijou, se despediu e voltou para a sua terra. Então a gente percebe aqui que a decisão de Noemi foi uma decisão vitoriosa, foi uma decisão sábia. A decisão de Ruth foi uma decisão sábia, foi uma decisão em Deus, mas a decisão de Orfa foi uma decisão precipitada, assim como a decisão de Elimeleque e dos seus 2 filhos. Bem, se você continuar estudando a história,
Se você continuar lendo os capítulos, se você continuar estudando isso, você vai perceber uma coisa incrível que vai acontecer no futuro com a história dessas mulheres. A Ruth, ela vem para a terra de Belém, ela conhece Boaz, uma pessoa de boa condição, se casa e ela vai ter uma vida próspera. Ela não vai passar por dificuldade. Deus a abençoou. Orfa, ela já vai para sua terra e fica lá, o destino dela vai ser diferente. O que acontece com Ruth? Ruth, Deus abençoou ela de tal forma que ela ela está na genealogia de Cristo. Ou seja, Ruth foi a avó de Jessé, que foi o pai de Davi. Davi foi a geração de que veio o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus veio da raiz de Davi. Então, Ruth foi bisavó de Davi. Olha o que Deus fez. Uma mulher que era moabita, entrou para o povo de Deus, e não só para o povo de Deus, entrou para a genealogia de Cristo. Bem, o que vai acontecer com Orfa na história? Orfa vai se casar, diz a história que Orfa vai ter filhos gigantes, e ela vai ser bisavó do gigante Golias. E o que vai acontecer nessa história? Vai chegar um momento que Davi, bisneto de Ruth, vai ter um confronto com o gigante Golias, bisneto de Orfa. E Davi vai vencer o gigante Golias. Então a gente percebe que a decisão diferente, a decisão de Ruth, a decisão de Orfa, foram decisões que realmente decidiu o destino da vida delas. Então, é uma história muito bonita e que a gente aprende aqui com essas mulheres. Noemi, Ruth, assim como elas, vivendo um tempo de crise, tomaram decisões acertadas. Eu creio que você, mulher, que está aqui, se você orar ao Senhor, se você entregar o teu caminho ao Senhor, se você confiar no Senhor, Deus te mostrará a decisão certa para você tomar. Amém? Eu quero concluir, então, dizendo para você o seguinte: o texto está nos mostrando a história de 3 homens e 3 mulheres. A gente vai ver que as decisões dos homens os levaram à morte. Elimeleque decidiu sair do povo de Deus, seus filhos decidiram casar com mulheres estrangeiras, e essa decisão, apesar de Deus ter um plano para Ruth, que era estrangeira, mas a decisão deles, dos filhos de Elimeleque, foi uma decisão de desobediência, e eles pagaram com a vida isso. Então a gente percebe 2 decisões, do homem e das mulheres, na verdade 3, e a decisão acertada foi das mulheres que estão em destaque aqui. E aí a gente vai aprender, concluindo essa palavra, em primeiro lugar, que assim como Noemi, que decidiu, no seu momento de crise, no seu momento que estava lá na idolatria, lá na terra estrangeira, ela decidiu voltar para a terra do povo de Deus. Ela decidiu realmente ouvir a voz de Deus. Ela ouviu que Deus estava abençoando o povo. Ela confiou, acreditou e pela sua fé, ela voltou para a casa de Deus. E assim como Noemi, nós também precisamos, irmãos, esta noite, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor. E se por acaso, por alguma crise, por alguma circunstância, por alguma decisão errada, nós saímos da presença do Senhor, hoje você tem a oportunidade de tornar novamente para a presença de Deus e caminhar na presença dEle. Em segundo lugar, concluindo, a gente aprende que Ruth, apesar de não ser de Judá, nem de Israel, era uma escolhida de Deus. Ela não se precipitou com a decisão de outra pessoa. Ela não olhou para aquilo que falavam da vida dela. Ela não olhou para o julgamento de Noemi a respeito dela. Ela mesmo
depois de ter conhecido o Deus de Israel, ela tomou a decisão por si própria. E, portanto, você não deve ser levado pelo julgamento das pessoas. Você não deve ser levado por aquilo que as pessoas acham que você deve fazer. Você precisa ouvir a voz de Deus e decidir na presença de Deus. Mas a gente percebe aqui, então, que essa história nos leva a refletir, nos leva a pensar, nos leva a olhar para dentro de nós. E como uma boa aplicação para nós, eu perguntaria para os nossos corações, eu perguntaria para as mulheres aqui nessa noite, você como mulher presbiteriana, você como mulher de Deus, ou qualquer outro cristão que esteja aqui que ouviu essa palavra, como você se comporta em tempos de crise? Quais são as decisões que você toma em tempos de confronto, de conflitos? Como você se procede diante de uma situação adversa? Será que a sua decisão, as suas atitudes são como a de Orfa, de permanecer na terra da idolatria? Será que a sua atitude é como a de Elimeleque, de sair da presença de Deus e trilhar o seu próprio caminho em terras estrangeiras? Como você se comporta? Será que sua decisão tem sido precipitada? O que a gente precisa considerar esta noite, que uma decisão errada, diante das circunstâncias, pode nos custar a vida, pode marcar a nossa casa, pode marcar a nossa família, pode marcar o nosso casamento. Portanto, eu te convido a considerar esta palavra. E se você estiver diante de uma situação difícil, ore ao Senhor, decida no Senhor. Mas em segundo lugar, eu diria, na verdade eu perguntaria, você como Ruth e como uma eleita de Deus, tem coragem de confiar nas promessas do Senhor? Tem lealdade como Ruth foi leal à palavra de Deus? Você tem fé e paciência para descansar no Senhor, confiando que Ele vai mudar a situação difícil que por acaso você esteja passando? Vale a pena a gente refletir nesta noite sobre essas decisões, sobre essa história. E eu diria que você, como mulher de Deus, você tem a decisão certa a tomar, porque o Espírito Santo é aquele que te ilumina diante da palavra de Deus. E eu quero convidá-lo e convidá-la para que nesse momento você coloque seus problemas, suas dificuldades diante do Senhor e ore comigo, pedindo ao Senhor discernimento dentro da sua casa, pedindo ao Senhor discernimento no cuidado dos seus filhos, pedindo ao Senhor discernimento na escola onde você estuda, pedindo ao Senhor discernimento no seu relacionamento. Vamos orar. Curva a tua cabeça.